Tá jogando Fortnite? Aham. O Calcio emprestou o Switch dele. Maneiro. Posso jogar também? Não, pode sim, deixa eu só terminar essa partida aqui. Beleza. Vai querer dupla? Pode ser, pode ser. E aproveita e faça um lanche enquanto eu espero você chegar em casa. Ué, e por que eu sairia? Pra gente jogar, ué, vai me dizer que trouxe seu PS4 pra cá. Não, mas eu trouxe meu celular. Dá pra jogar por ele, não sabia? Que bruxaria tu tá falando? Dá pra jogar pelo celular desde sei lá quando. Como essa coisa roda em celulares? Não é neles onde só tem jogos como esse aqui? Mas também tem uns bem bacanas. Tipo GTA, o LoL de Pokémon. Tu tá me zoando, né? Não tem como. Os celulares só tiveram jogos podres, desde que eu me entendo por gente. O que mais se salva é aquele, sei lá, do bichinho verde que come rosquinha. Cara, acho que tu tá subestimando os celulares. Eu acho que tu tá certo. Eu preciso pensar. Como assim? Hey guys, Hydro plugou o controle. E eu preciso de ajuda. Descobertas recentes apontam que eu estava errado, o que é quase impossível. Eu sou um canal de informação videogameística, errar é a única coisa que eu não posso fazer, ora bolas. Aparentemente celulares têm mais do que só um tipo de jogo, o que não faz muito sentido, já que eu só vejo um único gênero sendo sugerido em praticamente qualquer propaganda que aparece em sites nem tão duvidosos assim. Jerimon, Farin... Mas calma lá, antes de você me culpar, saiba que eu cresci com um telefone de teclas que comia créditos pra sequer acessar a internet. E quando eu finalmente ganhei meu primeiro smartphone, a primeira coisa que meu cérebro de 10 anos conseguia fazer era pensar em como diabos eu ia conseguir as fichas da Blaze the Cat. E perturbar o Toquentão, eu gostava muito disso. Eu infelizmente não posso dizer que tive a mesma infância que muitas pessoas aqui quando tratamos de jogos de celulares. Afinal, enquanto a maioria dos meus amigos jogava Toquentão ou Jetpack Joyride, eu passava minhas tardes de sábado sem internet jogando um jogo no Mega Drive ou GBA aleatório que eu achava minimamente maneiro. E tirando alguns emuladores e a ocasional visita ao meu amigo rico que tinha todos os jogos mobile que eu podia imaginar no seu próprio tablet, meu contato com jogos de celular se manteve escasso até o começo da minha adolescência. Assim começando meu vício nos incríveis e maravilhosos jogos de plataforma, época na qual eu investi horas em Pokémon Go, Sonic Dash, Slither, Pokémon Go... Tá bom, chega de enrolar. Eu até ganhei um pouquinho de jogos de corrida e multiplayer, mas meu foco maior sempre esteve nos jogos que eu queria forçar o meu computador a rodar. E depois de um baita tempo sem interagir com os mesmos, isso lá pra 2020 e 2021, eu tentei voltar a jogos do tipo depois de que me foi recomendado o Genshin Impact. E quando eu passei a procurar os jogos que estavam fazendo sucesso, enquanto tentava arranhar aqueles que já havia experienciado antes... A coisa tá feia. Pra você, isso provavelmente já não é mais uma novidade, mas o mercado de jogos de celular hoje em dia se resume a portes de jogos decentes, microtransações, jogos entediantes e aqueles que parecem ter sido feitos em 10 minutos com um carinha que acabou de aprender a usar o Game Maker. Muita gente, e eu repito, muita gente tem reclamado disso pela internet nos últimos anos, já que a situação não é lá mais tão recente assim quanto alguns pensam que é. Por isso, acho que não faz mal dar a minha opinião sobre o tópico também, já que eu tenho alguns pensamentos que acho tão interessantes de se comentar quando tratamos da existência desses jogos e o que eles significam pro mercado de jogos mobile ou até mesmo de jogos no geral. Este que, acredite se quiser, arrecada praticamente o mesmo valor que a soma, a freaking soma, de todos os mercados de jogos e console e PC combinados. Mas, para falar de jogos mobile e como eles chegaram a essa situação em que se encontram, eu vou precisar de ajuda. Hey y'all! Eita, número errado. Mas essa hora ainda vai chegar. Ah, não, droga, tava quase chegando em primeiro. Número desconhecido, sapão chuado, deve ser coisa ruim. Espero que ele não pense que é coisa ruim. Alô, quem é que fala no telefone em 2024, hein? Hey, Matheus Six do canal Outro Castelo, Hydro plugou o controle. Tem um minuto? Hydro? Que papo é esse? Telemarketing tá ensinando química agora? Não, sou eu, Six, o Hydro, aquele cara que cuidava do servidor há uns anos e te enchia de mensagens pedindo pra conversar. Peraí. Só queria que tu entrasse no meu universo e dissertasse comigo sobre a história e o atual estado dos jogos de celular. Ah, tá, beleza. Como é que eu chego aí? Nice! Só fica de frente pro celular um tantinho de tempo, beleza?
Tá, tomara que dê certo. Tá ok, mas você tá falando de como eu iria pra sua casa. Ai. Au! Acho que exagerei um pouquinho. Uou, cara, que doideira. Onde cara... Opa, calma lá, Six. Aqui somos family friendly. Eu ia dizer onde carambas eu tô. Eu entendo da monetização do YouTube e suas besteiras. Ah, sim. Ufa. Enfim, pronto pra falar mal de jogos de celular? Eu tô sempre pronto. Mas antes, não acha que é mais justo falar primeiro da história dos jogos mobile pra depois falar como eles chegaram e como estão agora? Tá bom. Parece mais justo mesmo. Eu sempre quis falar do jogo da cobrinha. O bom, Six. O bom. Tudo começou em 1994, quando a Dinamarca surpreendeu o mundo com o... Hanuk MT 2000. Este lançado ao público com sua própria e exclusiva versão de Tetris, que era basicamente... Tetris. Tudo começou de verdade em 1997, quando a Nokia, sim, aquela que faz as suas costas doerem um pouquinho quando escuta seu nome, lançou o Nokia 6110, que vinha com o pequeno divertimento Snake, o famoso e querido jogo da cobrinha. Por menor que pareça ser, tal jogo foi o maior diferencial do aparelho da empresa, fazendo vender tanto ao ponto de que se tornaria icônico na indústria dos jogos mobile e portáteis, o que fez com que a mesma sempre pusesse o clássico em seus dispositivos posteriores. O jogo da cobrinha abriu margem para que pessoas percebessem que, dentro dessas máquinas que podiam quebrar o chão caso caíssem, havia um mercado gigantesco que poderia ser vislumbrado com muito sucesso. E assim, em 1999, a Docomo, ou Docomo, eu peço mil perdões pela pronúncia, lançaram o iMode, um serviço de comunicação inteiramente pensado em celulares, oferecendo horóscopos, calendários, acesso ao e-mail, internet e o mais relevante para o tópico atual, jogos. Pode acreditar, se o Sega Channel já me era algo surpreendente, saber que a primeira App Store, tecnicamente mais velha que eu, é de fazer o queixo cair. O serviço ofertava um monte de coisas, mas apesar de ser tido como o primeiro serviço online de celulares que oferecia jogos e outras coisas, ele não se deu muito bem quando o assunto era ir além da boca do povo do Japão. Tanto que ele não é nem reconhecido direito por alguns historiadores do ramo, sendo confundido com uma linha de celulares ao invés do serviço que ele era de verdade. Sem falar que a grande maioria de seus jogos e aplicativos, devido à falta de intenção, acabaram se tornando Lost Media, já que poucos aparelhos da época suportaram estar aqui até hoje. O que piora com o fato de a empresa ter dito que irá encerrar seu serviço em 2026, assim iniciando uma corrida contra o tempo para aquelas poucas pessoas que ainda mantêm o mínimo de interesse em manter esses aplicativos vivos na história. Entretanto, o iMode não foi o único modo que celulares tinham de propagar conteúdo e coisas do tipo. Pelo contrário, já que eles se tornaram o que são hoje justamente por conta disso. Um outro serviço, feito pela Sun em 1999, viria a ser a base na qual celulares dos anos 2000 viriam a se sustentar daqui em diante, alguns se mantendo firmes e fortes até hoje. O Java 2 Micro Edition, ou J2ME, ou J2ME. J2ME, o qual eu vou tratar como Java Micro para encurtar, é uma espécie de plataforma de código criada especificamente para fornecer a dispositivos de baixa potência a possibilidade de acessar e rodar aplicações feitas com o código da mesma. Ou seja, Java Micro é a razão pelo qual telefones de todos os tipos conseguiam se comunicar na internet, acessar jogos e outras aplicações e baixar aplicativos dos mais diversos gêneros, sem ter que se importar muito com formato, tipo, poder ou marca de telefone da época, já que eles não tinham adotado um design mais homogêneo. Sério, essa época tinha de tudo, desde celulares dobráveis, com teclados retratos e até freaking controles. Tal código permitiu que empresas como Gameloft, essa criada por um dos cofundadores da freaking Ubisoft, pudessem espalhar seus aplicativos e jogos de todo tipo para todo tipo de celulares. Assim, dando início à era Java do mercado. Dezenas de milhares de jogos adentraram os reinos digitais que a conexão Java proporcionara. Esta está sendo acessada por lojas online que literalmente comiam seus créditos não só para você navegar na internet, mas também para comprar os jogos em si. Era quase como se você tivesse que dar R$1 para cada minuto que passasse em uma loja de shopping e ainda ter que pagar pelo que quer. Então, basicamente igual a vida real? Não, Pera, literalmente a mesma coisa. E assim se perdurou a era Java. Você dava uma passada nas lojas, comprava sua versão de The Sims e saía feliz da vida com um joguinho no qual você não pode entrar se o celular estiver com pouca bateria. Por ter só 20 anos e falar de videogames mais recentemente, é comum pensar em que eu viria a crescer com os consoles famosos ou pelo menos um telefone bacana. Mas minha realidade por muito tempo foi jogar Diamond Twister e Sonic Unleashed Java nesse celular rosa que tá caindo aos pedaços. E ter apagado Sonic Unleashed sem querer porque eu achava que dava pra enviar pelo Bluetooth. Desculpa, mãe. O papel de parede é irado, by the way. Castle Magic, Diamond Rush, Danger Dash, Sonic Jump e muitos outros foram algumas das estrelas da minha infância. Tanto que só falar desses jogos de novo, depois de tanto tempo, até me incentivou a testar esses jogos novamente. O que quase me levou a colocar crédito no número aleatório pra fazer esse telefone entrar na rede, mas...
não vai rolar. Talvez outro dia. E é basicamente isso. Essa era de jogos de celular não sofreu grandes mudanças até 2007, já que tudo que aconteceu enquanto o console disputava o pódio dos rankings era basicamente como diabos a gente vai portar isso para um freaking size 2005? O mais interessante de se citar é a criação do Nokia N-Gage, a tentativa iludida e infelizmente frustrada da Nokia de adentrar com mais força no mercado de jogos e competir cara a cara com... Entende por que eu falei iludida? Ele era basicamente um telefone com formato de GBA, garantindo mais acessibilidade aos jogos que as pessoas viessem jogar na plataforma, suportando vários tipos de jogos, desde 2005 Real Football, 2006 Real Football, Real Football 2007, nem manter a consistência eles conseguem, Rayman Golf, Little Ed's Pet Shop e Sonic Freaking Advance, mas que porra... Epa, Que foi? Pensou mesmo que eu ia falar? Né. Mas que porcaria é essa? É, pessoal, franquias como Sonic e muitas outras não arranharam em outros jogos mobile só com benditos jogos de golfe. Algumas franquias tiveram jogos inteiros portados e criados para o N-Gage e outras plataformas Java. Prince of Persia, Far Cry, Ratchet & Clank, Metal Gear Solid, Lego Batman, não me surpreenderia se até Mario tivesse um a essa altura. Oh, faz sentido. É claro que a indústria não iria estagnar achando que Midnight Pool foi seu ápice, não é verdade? Claro que não, Hidro. Afinal, em 2007 o mundo todo presenciaria o lançamento do iPhone. O smartphone com a tecnologia e software que viria a ser copiado ou adaptado, pense como quiser, com um novo jeito certo de se fazer celulares. Tá certo que o que a gente tinha até que funcionava, mas é só você olhar para esses dois celulares aqui e perceber o quão mais complicado é fazê-los rodarem o mesmo game. Telas touchscreen, a capacidade de acessar múltiplos apps e deixá-los rodar a um armazenamento gigante, todas essas coisas eram boas demais para simplesmente ignorar e continuar fabricando o que quer que seja isso aqui. O modelo iPhone veio para ficar, e isso virou fato quando os lançamentos posteriores de celulares seguiram a mesma fórmula. Esses sendo os celulares com sistema Android e o falido, feio, mas um tanto injustiçado Windows Phone. Mano, isso é ridículo. O já Nokia até tentou salvar, mas acabou sumindo junto com ele. Vale lembrar que o sistema Android ainda é escrito quase que totalmente em Java, então dá pra dizer que tal tecnologia nunca sumiu de fato, apenas que é ofuscada por um nome 1000 vezes mais reconhecível. Mas é claro, né, já que Java é mais uma linguagem de programação do que uma simples plataforma. Vai me dizer que você acha que Minecraft rodaria num Nokia tijolão só por ser escrito assim? Pois é, né? Quem pensaria algo assim? Enfim, daí em diante dá pra imaginar o que aconteceu. O negócio explodiu. Milhares de aplicativos surgiram nas lojas da maçã, desde aplicativos de todos os tipos até os nossos queridos videogames, com muitas franquias adentrando a plataforma também, mas esse é um ponto que o Hidro explica melhor mais tarde. O que importa é que o surgimento dessa tecnologia, depois de vários testes e estudos sobre a plataforma, marcaria o início da origem mais reconhecida dos jogos mobile. Eu sei que parece redundância, mas é basicamente verdade. Digo, tudo que foi falado dos jogos Java é importante e tal, mas vocês sabem que o Jeff só se lembra de Angry Birds e outras besteiras quando fala dos primórdios de jogos assim, depois de dar o 5º prêmio comprado para Genshin Impact. E isso nos traz um dos principais pilares da indústria de jogos mobiles que conhecemos hoje, este se revigorando depois de ser comprado pela SEGA, Angry Birds, da Rovio. Vamos lá, você não engana ninguém. Eu sei que você já experimentou atirar em casas de porcos com passarinhos raivosos que se multiplicam. Não precisa mentir pra mim, pô. A gigante franquia de jogos veio à tona com o seu lançamento na App Store, lá em 2009. Só que o jogo ainda adotava o padrão simples de pague uma vez e tenha o jogo completo. E ele sim fez muito sucesso dessa forma, gerando muitos lucros pra empresa. Entretanto, ao lançarem o jogo pra Android, trouxeram também uma versão gratuita do jogo, mas que vinha com ads, anúncios, esses podendo ser evitados com uma única compra. Isso é a Rovio dizendo pros jogadores, com outras palavras, ou você nos dá dinheiro agora, ou nos dá dinheiro pro resto da vida, a escolha é sua. Tal modelo de cobrança foi adotado de outras formas por outras companhias, como as que bloqueavam parte do jogo com uma compra. Isso até sendo uma tática usada por companhias de jogos para console, como a Valve fez com o demo de Portal 1. A Rovio e outras ainda não sabiam, mas elas deram um pontapé inicial para uma das práticas que trariam esse tipo de jogo a uma era a qual eles nem sequer imaginavam.
Mas, enquanto a gente não fala do ruim, vamos falar de coisa boa, galera. A nova plataforma de jogos que celulares se tornaram fez com que diversas empresas tivessem que dar os seus pulos para fazer alguns tipos de jogos funcionarem neles. E é aí sim que somos presenteados, de certa forma, com vários tipos de jogos que lançaram na transição de décadas. Para os que queriam se desligar do mundo e relaxar um pouco, Candy Crush e Plants vs Zombies. Para os que queriam endless runners frenéticos e jogos de outros tipos, Jetpack Joyride, Zombie Tsunami, Temple Run, Flappy Bird, Subway Surfers e muitos mais estavam disponíveis nas lojas de todos os celulares da época que eram capazes de os rodar. Tá bom que cada um tinha o seu próprio esquema para fazer dinheiro. O ser humano não é tão bom assim para sair dando tudo de graça, né? Mas alguns faziam isso de formas menos estranhas que as outras. Alguns te entupiam de anúncios até você dizer chega, outros te pediam para pagar para desbloquear o jogo completo. E por fim, e mais importantes dessa questão, os que ofereciam microtransações. Cadê a cópia de Luigi's Mansion? Como assim? Cópia de quê? Não é nada, é que você tocou numa ferida. Adotando o carinhoso nome de jogos freemium, jogos com microtransações viraram a nova febre, oferecendo desde pequenos itens de progressão na jornada, aceleração de algum processo de gameplay ou simplesmente mais chances de conseguir alguma coisa boa. Isso sendo bastante visto em gachas. Nossa, eu amo gacha, mentira. Clash of Clans, Little Big City, Social Wars, Dragon City, todos esses joguinhos onde você toma controle de um espaço e tem a missão de o regir, contribuíram para a propagação desse tipo de compra. A construção da prefeitura vai demorar tantos dias e só dá para acelerar com $500? Taca dinheiro real que resolve. Mas você não pensaria que simplesmente desperdiçar seu dinheiro com algo tão chulo, sem algum tipo de jantagem. Pelo menos eu espero. Por isso, eles tentavam adotar a abordagem de que gastar te recompensaria mais, fingindo dar bônus de 100 vezes moedas a mais, só para parecer que você tá economizando e tornando o processo intencionalmente entediante, só para você ter que escolher entre parar de jogar e voltar só depois ou acabar logo com a espera e dar dinheiro para eles. E é aí que uma das maiores bandeiras vermelhas da indústria surge. Dita prática gerou o surgimento de jogos freemium hiper casuais, onde você não tinha muita coisa para fazer além de pôr a bolinha no cano, desbloquear o caminho do protagonista ou jogar Candy Crush com outra skin. Tudo isso acompanhado de um anúncio diferente toda vez que você sequer fazia alguma coisa. Foi essa onda de fazer dinheiro, junto das microtransações que assombravam outros jogos do tipo, que começou com a criação de todo tipo de jogos que temos visto nos últimos anos, aparecendo nos mais diversos anúncios sem quase nenhum nexo com o jogo em que jogamos. O mercado mobile até teve algumas outras highlights, entretanto, pois o final da década de 2010 não foi de todo ruim, já que tivemos jogos como Pokémon GO, que realmente pensavam em celulares como, celulares, e transformavam o fato de serem portáteis como um fator importante para serem jogados. Call of Duty também lançou para celulares em 2019, e meu amigo, eu já não sou lá tão fã de FPS e jogos de tiro no geral, no máximo dou uma arranhada no Fortnite, então imagine a minha cara quando todos os membros da minha sala de aula do primeiro ano do ensino médio só sabiam falar do novo código de celular. Tais jogos também vinham com ditas microtransações, alguns em maior quantidade que outros. E eu já comentei sobre isso em outros vídeos, mas eu não acho a dita prática de comprar algo em um jogo de acesso livre de todo ruim. Pelo menos não quando é abusiva. Eu acho, e repito, eu acho que desde que você não implante um sistema de apostas em seu jogo, me incentivando a gastar cada vez mais só pra conseguir alguma coisa relativamente ok pro meu arsenal, eu tô de boa em saber que eu poderia ter acesso antecipado a uma arma nova se gastasse, sei lá, R$10 ou algo assim. Eu não concordo muito com a questão de passes de batalha, ou com a existência de itens que só podem ser adquiridos com dinheiro real, e muito menos com a criação de moedas próprias em jogos. Eu não quero saber de gastar 25 conto pra conseguir tantas mil moedas em jogo X só pra conseguir o que eu queria e ter trocados inúteis. Ou você me deixa comprar a única unidade de poeira que eu quero em Genshin Impact, ou você nunca vai ver os 7 centavos que eu tenho na minha conta. Mas não é só o abuso das microtransações que é o problema. Não. Os níveis de shovelware em que as lojas mobile estavam sendo preenchidas estão cooperando para a proliferação de um mal muito maior na vida das pessoas: a preguiça e a diminuição no seu tempo de atenção. Aqui, eu vou clarificar uma coisa. Candy Crush é fácil de se fazer, vai. Pelo menos mais fácil que, digamos, Subway Surfers. E esses dois jogos são perfeitos por serem experiências simples que se aproveitam dos celulares como eles são. Perfeitos para um momento entediante numa tarde de sábado, enquanto você espera a novela acabar para os seus pais deixarem você usar o videogame de casa. Agora, o tanto de jogo que eu vejo por aí que só parece ser feito com 2 simples cliques e tenta ser engajante de uma forma chula só pra te perder por mais tempo, é um tanto preocupante. Eu não quero dar uma de boomer e dizer que os jogos antigos eram melhores, até porque não é como se essa era não tivesse nenhum outro jogo desse tipo. Mas
você consegue pelo menos ver o problema em que algumas pessoas se metem quando ficam tempo demais no TikTok, vendo vídeos sem sentido com o gameplay daquele jogo de cortar madeira ou de multiplicar e dividir pessoas pra avançar? É nítido que esses jogos não querem servir como uma forma de relaxamento pra quem os instalar. Eles só querem que você veja o anúncio de uma pessoa joga mal pra caramba, instale, veja outro anúncio, jogue uma fase pra provar que essa pessoa joga mal pra caramba, veja um anúncio, jogue outra fase porque conteúdo repetitivo e chiclete vicia e blá 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 blá, veja outro anúncio e o ciclo se repete até que você enjoe e saia. Até fazer a mesma coisa com um outro jogo do gênero. Isso é um problema, e um problema grande, já que você vê reclamações de todo lado de pessoas que não conseguem mais prestar atenção em qualquer coisa que dure pouco mais de 1 minuto e meio ou algo assim, afetando não só o jeito que interagem em si um vínculo social, como também a sua performance como indivíduo, seja nos estudos, tarefas e até mesmo no trabalho. A coisa tá ficando séria. Mas esse tipo de prática, pelo menos pra mim, é a parte mais preocupante quando a gente fala de jogos de celular, já que o acesso aos mesmos é tão grande ultimamente que várias pessoas podem ter mais de um celular, e como muitos deles podem não ter lá tanto conhecimento sobre os jogos que jogam, visto que a maioria dos usuários da Play Store e outras não passam dos 12 anos, simplesmente permitir que conteúdo pretensioso, de fácil acesso, esteja disponível com 2 cliques e que possa facilmente incitar uma criança a ver anúncios incessantes ou comprar dezenas de centenas de Robux com preenchimento automático do cartão de crédito da mãe, se torna bem mais errado na prática. Depois de tudo isso, a gente chega na era atual, que ainda carrega boa parte dos problemas que tu citou, já que vários deles têm se espelhado ainda mais nos dias de hoje. Mas não dá pra simplesmente resumir tudo o cenário atual a isso, sabia? O Hélio me mostrou isso mais cedo. Tu é amigo de balões ou o quê? Grandes coisas, coisas boas mesmo, tem acontecido com o novo mercado mobile de vários jeitos. Celulares estão ficando cada vez mais potentes, se mostrando capazes de rodar jogos bem pesados de consoles da 6ª e 7ª e até 8ª geração, e isso por emulação, que é bem mais difícil de fazer funcionar do que só baixar Minecraft na Play Store e esperar pelo melhor. Na verdade, Minecraft é um bom exemplo para se citar aqui, já que é um dos vários jogos de consoles que saíram para dispositivos móveis, oferecendo até crossplay entre os mesmos, de forma praticamente ininterrupta. Jogos como Fortnite, Roblox, Pokémon Unite, Among Us, Genshin Impact, Stumble Guys, Fall Guys, Stardew Valley e até Terraria. Todos esses jogos são muito queridos e bem recebidos por suas comunidades, sendo também bem respeitados por quem joga eles em celulares, já que são jogos relativamente simples, mas que oferecem uma ótima experiência em multiplayer, e eu confesso, eu já joguei muito game assim. Multiplayer, inclusive, é uma das coisas que deveria ser o foco dos celulares quando se trata de jogos grandes. Afinal, não dá pra dizer que vai ter mais gente empolgada pra jogar sozinho em péssimas condições de touchscreen. Resident Evil 4 Remake no iPhone, ao invés de, sei lá, Among Us, que só te dá 3 botões diferentes e um sonho. Isso é até um problema um tanto estranho, pelo menos para jogos mobile. Digo, você sequer sabia que o remake de Bob Esponja, Batalha pela Fenda do Biquíni, está disponível para celulares a preço de banana? Eu não sabia, eu juro que eu não sabia. Ou que todos os jogos de Ace Attorney também estão lá, só que tá mais caro. Meu Deus do céu, tá caro demais para celular, eu não fazia ideia. Se você sabia e já jogou, pode até ter se divertido, e isso é perfeitamente ok. Mas pro quão mais complicados que eles vêm a ser como os jogos grandes, é difícil imaginar um mundo onde esse tipo de experiência single player se torne a nova moda. Celulares simplesmente não foram feitos pensando em portar jogos de coisas que precisam de controles assim para funcionar. Esperar que ele não sofra nem um pouquinho quando você quiser ter uma experiência com Bully ou GTA 3 exatamente igual a que você teve no PlayStation 2 é pedir para se desapontar, né? Claro, eu não tô dizendo que isso é errado e você devia só jogar Cut the Rope ou clones de jogos e se danar. Que isso, é muito bom que você consiga tirar divertimento dessas coisas. É só que celulares são aparelhos mais casuais. Você usa para tirar fotos, usar apps, ver vídeos, TikTok, Tinder. Você pode estar até fazendo isso agora. E se a sua memória não estiver sofrendo mesmo que você tenha um monte de jogo instalado, eu vou assumir que você é rico ou você só tem jogos na nuvem. Falando em nuvem, essa é outra área que se expandiu bastante no mercado mobile, principalmente com a implementação do Game Pass do Xbox, isso em dispositivos móveis, te permitindo jogar qualquer tipo de game, dos simples ou os 2Ds como Ori, ou até os mais pesados como GTA V, Persona e muitos outros. Essa modalidade poderia ser vista como melhores olhos pela comunidade, já que poderia ser o jeito
jeito mais correto de se trazer jogos grandes para celulares sem que você precise sacrificar 50 dos seus queridos 64 GB. Sem falar que, com a devida acessibilidade, controles para celular conseguem deixar a experiência ainda melhor, principalmente quando falamos de jogos como Call of Duty ou Crash, também disponíveis no serviço. Claro, eu não tô dizendo que esse é o novo jeito de se jogar celular, calma aí, até porque meio que não tá rodando nada nele se o aplicativo e a sua internet tá fazendo todo o resto. Mas eu acho que jogos na nuvem pode servir como uma boa ponte entre o mercado de console, PC e o mercado de celulares. Bom, tirando as várias vezes em que podíamos nos decepcionar com a indústria mobile, eu até acredito que o mercado ainda tem um grande potencial a ser explorado, né? É isso aí, sem falar que você ainda consegue se divertir com jogos que fizeram muito sucesso em seus lançamentos, já que boa parte deles ainda está disponível nas lojas. Vários jogos considerados da era de ouro da Play Store, além de alguns outros muito bons da nova geração, ainda estão disponíveis nas lojas de celulares, então você ainda pode jogar o seu Geometry Dash, Tomb of the Mask, Subway Surfers, sem nenhum problema. Quer viver a era de ouro da qual você tanto diz sentir falta? Vai lá, amigo, né? Como se ela tivesse ido embora. Agora, se você não quer só jogar e deixar tudo pra lá, mas sim sentir de verdade que a indústria tem alguma salvação para não ser mais vista como simples lixão de jogos fracos e sem alma, talvez pensar em outras formas de aproveitar o dito conteúdo, o separando do tal lixão, possa ser uma opção viável. Por exemplo, além de jogos na nuvem, esses acessados por assinatura, outros métodos de distribuição de acesso a jogos têm circulado nos últimos anos, como o Apple Arcade, que eu joguei muito Sonic por lá, Netflix Games e Play Pass, todos seguindo uma fórmula similar à do Game Pass, um serviço pago mensalmente que te dá acesso livre e descontos a vários jogos mobile sem nenhum anúncio sequer, não só trazendo os clássicos amados por muitos e versões melhoradas dos mesmos, como também jogos fortemente reconhecidos e ricos em qualidade, como Rayman, Dead Cells, Sonic Mania ou Mania, e até jogos totalmente exclusivos dos serviços, como Sonic Dream Team. Eu ainda tô esperando o port para PC, cega sua filha da... Sei que alguns podem ver isso com maus olhos, até porque nós crescemos com esse tipo de jogos sendo disponibilizados praticamente de graça, ao preço de banana. E outros também podem não ser muito fãs de não serem donos de fato dos jogos que lá estão, mas se você realmente engaja com jogos celulares e se diverte demais com a plataforma, ao ponto de que sabe que isso seria uma boa pra você, vai fundo, gaste seu dinheiro como bem entender, não vão ser eu que vai te julgar. A não ser que você cometa crimes ou seja lesado, mesmo depois dos 40 avisos diferentes que eu dei aqui sobre o que não fazer com jogos mobile. Meu celular explodiu e um carinha riu de mim. Esses serviços podem não só ajudar a melhor organizar os jogos que, de fato, tratam celulares como uma boa plataforma, e os que só estão lá para te arrancar tempo, atenção e principalmente dinheiro, money. Você pode sim reclamar do estado atual em que a imagem dele se encontra. Acredite, eu mesmo fico com uma cara estranha quando acho que celulares não rodam coisas bacanas só por verem jogos de anúncio hoje em dia. Mas melhor do que reclamar é experienciar a parte boa da jornada, se isso te faz feliz. Pô, deixa eu te falar, eu pensei que tu queria que eu te explicasse algo ou apresentasse as coisas boas dos jogos mobile, mas parece que tu já sabe tudo, pô. Bom, eu até que tinha um pensamento meio estereotipado até alguns minutos, mas aprender sobre a evolução de tais jogos e ver a sua explicação quanto ao que eles representam e tudo mais, meio que me ajudou bastante a mudar a opinião nesse meio tempo. Então, finalmente entendeu que ainda há coisas boas pra se tirar dos jogos mobile? Exato. E embora eu não vá parar de reclamar de anúncios exacerbados, nem tenha tantos jogos mobile adicionados à minha rotina, saber que nós dois, juntos, fomos capazes de expressar o melhor ângulo sobre eles e sua história já me satisfaz demais. Sério, isso foi muito bacana. Tu não faz ideia do tanto de tempo que tem que eu quero falar sobre isso logo contigo. Justamente por, bom, seu histórico de exibição falar disso quase que 24/7. Eu sei, mas é mais pela piada. Eu posso até ter passado tempo demais analisando clones de jogos frustrantes e mal feitos, que podem ter tirado um pouco demais da minha sanidade do que me restava e da minha alma. Mas... não tem mas. Eu fazia isso mesmo, por isso eu tenho terapeuta. Tá. Falando nisso, tem como me fazer voltar pra casa? Eu pedi uma pizza e acho que ela vai chegar já já. De boa, eu só preciso de ligar e... Prontinho. Valeu, garoto. Olha, vai demorar pra entender o que aconteceu aqui, mas se eu tiver que dizer alguma coisa a mais... Conserta esse celular, tem alguma coisa muito errada com ele. Tá de boa, isso não é culpa dele. Tá. Calma, Six. Antes de sair, pode falar aquilo? O quê? Tu sabe, a frase. A frase. Não é todo dia que me pedem isso? Mil graus!
Sabe, é engraçado mudar de opinião quase que completamente quando você tem uma boa conversa ou pesquisa um tanto mais sobre o assunto do qual tem dúvida. Esse vídeo como um todo estava sendo pensado como tão somente um vídeo falando mal da atual geração de jogos de celular e o tanto que eu odiava esses anúncios. Mas quanto mais eu ia pesquisando e conversando com o Six, meio que deu pra ver um lado da discussão pro qual eu não tinha dado tanta atenção, sabe? Isso me abriu os olhos para um novo mundo de possibilidades se tratando de jogos do tipo. Eles não são, e certamente estão bem longe de ser o meu principal foco. Mas esse novo ponto de vista certamente vai fazer falar de mais jogos na plataforma de uma forma ou outra no futuro. Ainda é sim necessário que algo seja feito quanto à enxurrada de jogos frouxos e aproveitadores que temos presenciado. Entretanto, não acho que poderei mais tratá-los como a única imagem que jogos mobile têm, depois de ver todas as outras coisas que a plataforma pode proporcionar. Seja isso agora ou em uma ocasião futura, quem sabe? A propósito, embora eu acho que nossa disparidade ainda seja imensa para eu fazer alguma diferença, quero pedir aqui que se inscrevam no canal do Six, Outro Castelo, se ainda não fazem. Ele é uma pessoa incrível e um ótimo youtuber também, e eu fico extremamente grato e honrado por ele ter aceito fazer essa collab, a qual meu eu de 4 anos atrás jamais imaginaria que seria real. O conteúdo dele é um tanto similar ao meu, mesmo que ele faça mais gameplays e desafios e essas coisas, mas ainda assim é uma ótima pedida, principalmente se você é fã de Sonic. Não tem como, cara. Não tem como, mano, sem spin-down. Enfim, fico feliz que essa nova descoberta tenha sido feita com uma das pessoas que eu mais quis fazer um vídeo com, pelo menos. Eu espero que o Six também tenha aprendido alguma coisa comigo. Digo, quem sabe o que ele deve estar fazendo agora depois de dissertar sobre jogos mobile por meia hora. Qual era o número dele? Qual era o número do sapão? Eu não quero ficar assim pra sempre.